uma máquina retira 200 joules de um reservatório quente a uma temperatura de 373,15 Kelvin, realiza W joules de trabalho e libera o restante da energia para um reservatório frio a uma temperatura de 273,15 Kelvin. Qual a variação da entropia do universo? Então aqui é interessante desenharmos a máquina térmica. Aqui está o reservatório a alta temperatura, que fornece uma quantidade de calor QQ para uma máquina térmica, que vai realizar trabalho e vai rejeitar parte da energia para um reservatório a baixa temperatura, fornecendo uma quantidade de calor QF. Então aqui eu quero a variação da entropia dessa máquina térmica. Então a variação da entropia será a soma dos calores trocados àquela temperatura. Então aqui o somatório de QI sobre TI, onde I é igual a 2, porque eu tenho aqui dois reservatórios, TQ e TF. Então a variação da entropia seria igual ao calor Q quente sobre T quente, mais Q frio sobre T frio. Observando que são as quantidades de calores fornecidas pelos reservatórios. Então a variação da entropia será igual aqui a menos 200 joules sobre 373,15 Kelvin. Menos por quê? Porque o reservatório térmico a alta temperatura está fornecendo calor para o reservatório. Agora, o Q frio não foi dado no problema, mas eu posso calcular a partir da primeira lei. Trabalho é igual a Q quente menos Q frio. Então, Q frio é igual a Q quente menos o trabalho. Então, Q frio será 200, que é Q quente, menos o trabalho, que é dado do problema, nesse exercício, 47,25 joules, dividido pela temperatura fria, 273,15. Então, a variação da entropia desse sistema será igual, aqui deixa eu escrever aqui, variação, esqueci do delta, né? Delta S, a 23,3 milijoules, tá? Aqui eu estou escrevendo mili, vou escrever mili aqui, mili significa 10 a menos 3. Então, 23,3 milijoules por Kelvin, né? A unidade de entropia é energia por temperatura. Então aqui é a solução desse exercício, mas eu poderia ter feito outra pergunta aqui, né? Para mostrar o trabalho que ficou indisponível nessa máquina térmica. O trabalho disponível, por definição, é a temperatura mais fria dessa máquina térmica, então nesse caso é o TF, vezes a variação da entropia do universo aqui dessa máquina. Então, o trabalho indisponível seria igual a TF, 273,15 Kelvin, vezes a variação da entropia, 23,3 milijoule por Kelvin. Uma máquina irreversível, né? Então, o trabalho indisponível será igual aqui pelas minhas contas, igual a 6,35 joules. Então, essa é a energia que deixou de ser utilizada pela máquina térmica por ela ser irreversível. Eu poderia chegar a esse resultado por uma outra forma, que seria calcular a quantidade de calor que for rejeitada pela fonte fria dessa máquina. Então, Q frio, vou pegar lá aquela equação anterior, é o Q quente, 200, menos o trabalho real útil realizado pela máquina, 47,25. Então, Q frio vai ser igual aqui, pelas minhas contas, igual a 152,75 joules. Então, aqui está o valor. E agora eu posso calcular a quantidade de calor rejeitado pela fonte fria se essa máquina aqui fosse reversível. Se ela é uma máquina reversível, ela deve obedecer a uma proporção entre calor e temperatura dada por uma máquina de Carnot. O que eu quero dizer com isso? Que a razão TF sobre QF tem que ser igual à razão entre Q quente sobre T quente. Então, isso aqui é para uma máquina reversível de Carnot. Então, daqui eu obtenho quanto vale Q frio. Então, Q frio vai ser igual a TF
perdão, aqui, TF sobre TQ vezes QQ. Então, QF vai ser igual a 273,15 Kelvin sobre 373,15 Kelvin, vezes o calor da fonte quente, que é igual a 200 joules. Então, Q frio aqui vai ser igual a, pelas minhas continhas, só um minutinho aqui que eu farei, 146,40 joules. Então veja que uma máquina de Carnot ela é mais eficiente porque ela fornece menos energia para a fonte quente. Então ela consegue executar mais trabalho útil por estar rejeitando menos calor para a fonte fria. É isso que deixa a máquina de Carnot mais eficiente. Então, esse trabalho que ficou disponível apareceu como energia que foi para a fonte fria. Então, esse calor líquido na fonte fria, 152,75 joules, que é da máquina real, menos 146,40 joules, que é da máquina de Carnot, uma máquina idealizada. Então, o calor da fonte, fonte fria, líquido, o calor que foi rejeitado a mais, que não foi utilizado como trabalho, vai ser justamente 6,35 joules. Outras questões que eu poderia perguntar aqui é a eficiência das duas máquinas, mas eu deixo você fazer esse cálculo e ver se consegue obter, tá bom? Então, está a solução desse exercício, espero que tenham compreendido.